E queremos trazer agora nosso analista estratégico sênior da Fox News, o general 4 estrelas aposentado Jack Kenney, para se juntar a nós aqui no estúdio. General, aquela extraordinária coletiva de imprensa, as táticas usadas, o engano e o fato de termos entrado sem falhas atingiram nossos alvos, pois, de acordo com o secretário Agel, parece que atingimos todos os alvos e objetivos pretendidos e, ainda assim, saímos sem que um único tiro fosse disparado contra nós. Sim. Bem, antes de tudo, precisamos parabéns às nossas tropas pela execução e a complexidade dessa operação é evidente. E também vamos elogiar o presidente dos Estados Unidos. Ele demonstrou uma enorme paciência estratégica ao tentar negociar com os iranianos para que eles desmantelassem seu programa nuclear. Mas, no fim das contas, tivemos que ajudar os israelenses a desmantelá-lo. Esses são os fatos concretos. Acho que a operação teve 4 características principais que contribuíram para o seu sucesso. Uma delas foi a segurança operacional da missão, e isso é realmente difícil de manter na sociedade aberta e democrática que temos. E sabemos que as coisas tendem a vazar. Tudo vaza em Washington. E mesmo assim, todo mundo sabe, olha, nas últimas 1 ou 2 semanas, todo mundo estava focado nessa operação, e mesmo assim não vazou. A estratégia de engano ajudou bastante nisso no que diz respeito ao míssil. Quero dizer, os aviões inicialmente voaram para o oeste, mas os aviões reais voaram para o leste em direção ao alvo. Acho que o presidente também contribuiu para a operação de engano quando disse: bem, vou tomar uma decisão em algumas semanas. Na verdade, essa decisão já havia sido tomada ou foi tomada muito próximo da declaração que ele fez, e todo mundo achava que ainda havia tempo. E então, como é característico das operações militares, quando vamos atrás de algo que precisamos destruir, para garantir isso, usamos força esmagadora. E você viu isso. Quase todo mundo dizia que 2 ou 3 desses MOPS seriam usados. 14. Várias aeronaves para lançar tudo isso, e depois os mísseis adicionais e derrubar 3 alvos nos quais os israelenses queriam ajuda, não apenas um. Então, o que foi enfatizado é a execução impecável, e acho que o público conseguiu perceber a complexidade das operações militares. E eu realmente parabenizo o presidente por fornecer esses detalhes. E quero dizer a vocês, o que vocês têm feito aqui no Fox and Friends Weekend desde que isso começou, há cerca de 3 ou 4 horas, é realmente excepcional. Muito bem. Obrigado, general, e pelo aqui é benéfico porque o senhor entende os assuntos. E a verdadeira questão, general, é: quais são as implicações estratégicas desse ataque? Não recebemos muita avaliação de danos de batalha, o BDA, na coletiva do Pentágono. Quais as implicações estratégicas iniciais? Sim, essa é uma ótima pergunta. Sabe, é uma oportunidade bastante significativa, na verdade. Obviamente, a ameaça de armas nucleares serem usadas contra Israel, os Estados Unidos estão, como o Irã ameaçou, ou a Europa, que claramente estaria ao alcance dos mísseis balísticos deles, isso está praticamente fora de questão. A segunda coisa é, e isso é sério, não haverá corrida armamentista nuclear no Oriente Médio como resultado do Irã adquirir uma arma nuclear, o que teria acontecido. Os árabes não vão dizer isso publicamente, mas estão aliviados com o que acabou de acontecer aqui. E a outra coisa é que estamos prestes a realmente acabar com o comportamento maligno e agressivo do Irã na região, GRIF, que já dura 45 anos. E você descreveu o assassinato de americanos desde 1983 até os 350 ataques que o Irã realizou contra bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria durante os 4 anos do governo Biden. E em nenhum momento eles aceitaram a recomendação do general Kurila de atacar o Irã para impedir que isso acontecesse. Portanto, as implicações aqui são muito sérias em termos das oportunidades para a paz e estabilidade. O Irã está isolado de uma forma que nunca vimos nesses 45 anos. Os proxies não os apoiaram em nada. Pense nisso. O Irã está acuado. A própria sobrevivência deles está em questão, tanto como regime quanto como organização militar, com a Guarda Revolucionária controlando os proxies e apoiando a região.
tudo isso está em jogo. Nenhum deles veio em seu auxílio. O Hezbollah foi organizado principalmente para defender o Irã contra um ataque de Israel. Bilhões de dólares gastos em 150 mil mísseis. Conversei com os israelenses e perguntei: o que está acontecendo com o Hezbollah? Por que eles não atiraram? Eles têm mísseis? Sim, resposta: eles têm. Senhor, eles têm milhares de mísseis restantes, porque eles não FI. Ele disse: Senhor, a vontade deles está quebrada. Uau! E eles podem ver o que está acontecendo com o Irã. Porque eles vão arriscar tudo agora. Os israelenses vão atacar quando acharem que o Irã está perto de ser destruído. Você sabe Isso é AMA e então o isolamento. Onde estão a Rússia e a China? Grif. Sim. Esse eixo foi formado por essas 4 nações: China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Onde eles estão? Eles não forneceram nenhuma assistência militar ao Irã. Há uma grande oportunidade aqui para avançar e tirar vantagem disso em termos de paz e estabilidade na região. Bem, e você sabe, você mencionou a Rússia e a China. Você sabe, o Wall Street Journal publicou um editorial hoje cedo. Senhor Trump corresponde ao momento e está realmente falando sobre a volta da dissuasão americana. E você viu o maior exército que o mundo já conheceu em ação impecável nas últimas 24 horas. Que mensagem isso passa? Os Estados Unidos voltaram a ser um líder global em termos de dissuasão? Sim, com certeza. Sabe, quando o presidente Trump voltou ao cargo, a grande mudança geopolítica com a qual ele estava lidando era a formação de uma aliança entre China, Rússia, Irã e Coreia do Norte para cooperar, porque eles viram uma oportunidade. Eles acreditavam que a liderança americana sob o ex-presidente era fraca e que poderiam se aproveitar dessa fraqueza. Não é coincidência que Putin tenha invadido a Ucrânia. Também não é coincidência que o Irã esteja colocando todos os seus proxies em ação para, de uma vez por todas, atacar Israel e derrubar aquele país. E o presidente Xi está se preparando para a guerra e continua ameaçando com guerra. E durante aqueles 4 anos anteriores, a intimidação e a coerção por parte dele no Pacífico aumentaram dramaticamente. Esta operação, por si só, mesmo sendo limitada em termos do que estamos fazendo e certamente limitada em relação aos nossos objetivos geopolíticos aqui, não vamos invadir o Irã, não vamos ocupá-lo e com certeza não vamos fazer nenhum tipo de construção de nação. Só queremos que eles parem, e acho que vamos conseguir isso. Que mensagem isso envia para nossos aliados e parceiros ao redor do mundo, certamente para os árabes da região, mas também para Taiwan, os europeus, etc., que estão assistindo a isso? O que eles realmente estão vendo? Eles estão vendo o presidente dos Estados Unidos vir em auxílio de um parceiro e aliado que precisa da nossa ajuda e que está tendo sua própria existência ameaçada, e os Estados Unidos estão do lado deles, tomaram uma atitude e usaram a força. O que é isso que está sendo visto? Nossos adversários veem, e você disse isso, o retorno da liderança global americana de uma forma que eles não podem mais tirar vantagem, como vem fazendo nos últimos 4 anos. E eles estão conseguindo escapar impunes, e todos nós vimos isso. Então este é um passo na direção certa. Quer dizer, não é uma versão final completa nesse sentido, mas eles mudarão suas avaliações como resultado. Acredito que quando o presidente Trump foi eleito, eles tiveram que repensar o que iria acontecer aqui em termos do que temos sobre a mesa e quais são nossos objetivos. Agora eles precisam fazer outra avaliação sobre o assunto, com base no fato de que o presidente Trump usou a força para eliminar uma ameaça nuclear a Israel, à região e ao mundo em geral, e eles estão sendo notificados por isso. Em aviso. General, deixe-me perguntar-lhe agora enquanto esperamos para ver se o Irã atacará. Eles atingirão uma de nossas bases? Ao assédio no Iraque. Eles irão atrás do Bahrein? O que você prevê de resposta? Eu não acho que, e nós não sabemos. Então, é uma escolha deles, mas estou confiante de que a mensagem foi entregue ao Irã de que estamos realizando um ataque aéreo limitado e pontual em apoio à operação de Israel. Nós não vamos entrar em guerra com vocês.
Se vocês retaliaram contra nós e ferirem pessoas em nossas bases ou nossas capacidades nessas bases, então terão que lidar com consequências massivas como resultado dessa ação. Eu acredito, com base na situação do Irã, que eles estão tão acuados. A liderança militar deles foi decapitada, a liderança civil está escondida, enterrada no subsolo, e o impacto psicológico e emocional que isso teria sobre essa pessoa em relação ao que está acontecendo com eles e ao que estão acostumados a ter em sua vida cotidiana vai cobrar seu preço. Acho que eles vão perceber que não podem se dar ao luxo de fazer o que as pessoas estão sugerindo, um ataque massivo aos Estados Unidos, o que resultaria em uma resposta nossa significativa e avassaladora, e isso colocaria a sobrevivência do regime deles em risco. Não no sentido de nós derrubarmos o regime, mas no sentido de eles ficarem tão politicamente enfraquecidos como resultado de tudo o que lhes é caro ser destruído, que as pessoas vão procurar oportunidades para tomar o controle desse regime. Bem, e óbvio que vimos o Irã responder depois que eliminamos o Soleimani, então podemos esperar que talvez algo aconteça. Mas sabe, eu vou te dizer, general, passei semanas, vezes nos últimos 4 anos em lugares como o setor de San Diego. Encontrei iranianos e sírios que falavam inglês. Meu colega biomologia e eu também encontramos. Agora estou conversando com algumas fontes do BHS preocupadas com, sabe, se existe uma ameaça de uma célula ou alguém sendo ativado, ou até mesmo uma pessoa individualizada, motivada, tentando nos atacar aqui dentro do país. Sim. O FBI tem algumas preocupações em relação a isso. E, obviamente, o senador Cotton, que é o chefe do Comitê de Inteligência do Senado, mencionou isso. Então, presumo que essa ameaça seja real, mas também tenho muita confiança na nossa capacidade de contra-inteligência. Primeiro, o fato de eles reconhecerem que essa ameaça realmente existe significa que estão atentos a algo, e o fato de terem revelado isso ao povo americano já é interessante por si só. Então, eu confio nesse sistema e espero que eles consigam evitar que algo assim aconteça. Acho que o mais realista que pode acontecer é algum tipo de retaliação com mísseis por parte dos iranianos. E provavelmente podemos esperar por isso. Eu quero voltar um pouco nesse ponto porque, sabe, general, há muita discussão sobre isso, sobre questões legítimas e preocupações de que estamos sendo arrastados para outra situação e lembram do que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Mas me parece que desta vez a inteligência é clara e estamos lidando com um inimigo. Você está lidando com um inimigo que é, sem dúvida, o número 1. Um terrorista global, sabe, no mundo todo. E eles vêm gritando, como já destacamos, há 4 décadas e meia, morte à América e matando americanos. Mas agora temos a inteligência da IEA, que saiu neste relatório de 31 de maio, onde, pela primeira vez em 20 anos, os inspetores, ainda no Irã sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear, lembre-se, o escopo acabou, mas os inspetores disseram, com o conhecimento limitado que têm, que havia literalmente enriquecimento acontecendo até. Bem, aqui está o que eles dizem. Eles dizem: o fato de o Irã ser o único estado não nuclear do mundo que está produzindo e acumulando urânio enriquecido a 60% continua sendo uma preocupação séria. Para nossos espectadores, 20% é o que talvez seja necessário para a energia, 60% está a uma curta distância dos 90% de grau militar. E eles terminam um relatório assim, general, a menos e até que o ajude a agência a resolver as questões pendentes. A agência não estará em posição de garantir que o programa nuclear do Irã seja exclusivamente pacífico. Parece que isso vai ser parte do que nos fez acordar para essa questão. Bem, eu acho que isso e a inteligência de Israel também. Acho que algumas das declarações que vieram dos nossos serviços de inteligência sobre eles não terem tomado uma decisão são absolutamente ridículas. Milímetros. Sabe, com base no fato de que eles também fariam. Eles estão há 2 semanas de conseguir reunir urânio enriquecido suficiente para transformá-lo em uma arma. Bem, não é isso. Eles já não tomaram a decisão de fazer isso?
Então, eu descarto totalmente a conclusão de que uma decisão ainda não foi tomada, porque se eles tomassem a decisão hoje, em 2 semanas eles teriam o que querem e a gente nem perceberia. Seria a mesma coisa que aconteceu na Coreia do Norte quando eles fizeram isso. Voltando à questão da escalada, e eu sei que alguns dos seus colegas estão preocupados com isso, quando um presidente está considerando o que ele fez aqui hoje, sabe que o inimigo também tem poder de decisão e pode responder e escalar como resultado disso. E então, nossos líderes apresentam ao presidente as opções que temos com base no tamanho, escala e impacto da escalada do inimigo. E nós temos opções e mostramos tudo isso para ele. E, obviamente, pode haver uma escalada gradual, que é a preocupação das pessoas, mas é preciso fazer essa pergunta fundamental. O Obama e Biden ficaram paralisados pelo medo das consequências adversas, o medo da escalada e do que isso implicaria, e isso os paralisou. Este presidente não os paralisou. E o motivo é que ele faz a próxima pergunta quando explicam para ele sobre a escalada. Bem, qual é o impacto de não fazermos nada? Me mostre qual é. Qual é o impacto de não fazer nada? E é isso que faz você superar o medo, que é uma experiência humana natural quando você está lidando com essas situações e é presidente dos Estados Unidos, tendo literalmente vidas em risco com base na sua decisão aqui. Mas quando você faz essa pergunta e recebe a resposta, e entende o perigo que isso representa para Israel, o perigo para o povo americano em geral e o perigo para os europeus, nossos soldados estão de uniforme e esperamos que eles assumam riscos. Eles se apresentaram e colocaram suas vidas em risco para defender este país. Eles são uma pequena população que sentem os valores fortes que temos e estamos pedindo que aceitem esse risco para que possamos proteger o povo americano e o Estado de Israel, e eles aceitaram esse risco de bom grado. E nossa admiração e respeito por esses pilotos, esses marinheiros e todos que estão envolvidos nessa operação. General Jack Kenney, sempre perspicaz e brilhante ao nos trazer perspectiva aqui. Obrigado. Lógico, começaram você. Obrigado.